a gente acredita que a empresa possa entregar, sim, excelentes yields, né? Agora, a VEG vale a pena investir? Quem tá começando? Porque muita gente pergunta pra nós, né, André? A VEG. Você acha que tá cara? Olha, é uma empresa fantástica que estará sempre cara. Todas as empresas que sempre entregam mais do que o mercado espera, né, com consistência, são negociadas com prêmios. E tudo bem, olha, uma excelente empresa, mas que, de novo, não atinge algumas características que a gente gosta bastante de ser uma excelente pagadora de dividendos. Não tem um yield tão atrativo quanto outros tipos de empresas. Então, acho que para uma carteira de crescimento, enfim, para quem queira outro tipo de perfil de empresa, pode ser sim uma boa candidata. Para quem quer renda no futuro, acho que tem outras melhores opções no Começar momento, Carol. Você tem Sanepar? O que você acha? Eu tenho uma posição modesta, pra ser bem sincera. Eu queria estar exposta ao setor de saneamento, que é uma das empresas do Best. E comparando com as outras empresas, é que eu via mais potencial tanto de margem de segurança, né? Então, potencial de pagamento de dividendos e também valorização no futuro. Acho que analisando índices de qualidade mesmo do serviço prestado, a Sanepar, de longe, é uma das melhores do país. Então, estou extremamente confortável em ter a posição abaixo de valor patrimonial, né? Tá 0,64, acho. 0,64 Tá valor. muito barato. Tá Olhando o valor barato. Tá barato. Mas você acha que tem chance de privatizá-lo? Porque agora tem um governo novo no Paraná e ele citou que ele poderia olhar com bons olhos a privatização da Copel. A Copel supervalorizou e a Sanepar foi na onda, né? Exato. Na semana que a Copel pegou um foguete e foi embora, a Sanepar pegou ali o rabinho do foguete e foi atrás. Você acha que tem chance de privatizar essas empresas? Acho que tem chance, sim, de pelo menos a gente começar a ver um movimento mais ativo em relação a isso. Acho que muito também em linha com o que aconteceu com a Eletrobras, né? As pessoas ficaram bastante impressionadas com a trajetória da empresa de lá para cá. E muita coisa mudou. A gente voltou a comprar o papel, a Eletrobras especificamente, logo que o Wilson Ferreira saiu. Que era o CEO, que transformou a empresa, enfim, entrou em 2018 e fez uma verdadeira revolução lá dentro. E ele era o cara que, obviamente, puxava sempre o barco, não, vamos privatizar, vamos arrumar a casa, enfim. E quando ele saiu, meu Deus, o papel desabou, foi de, sei lá, 35 para 28 reais, a gente entrou comprando, porque, poxa, uma empresa não pode ser reduzida a apenas uma pessoa, né? Existem várias outras pessoas lá dentro que colaboram, enfim, não pode se resumir a um único executivo. E não foi porque a empresa deveria ser privatizada ou não. É porque a gente via ali bons ativos descontados a bons preços e boa pagadora de dividendo. Então, quando você se apega a esse tipo de análise, você foge um pouquinho desse ânimo que fica exaltado, porque vai privatizar. E aí, se não acontece naquele tempo que você esperava, você se frustra, poxa, comprei por causa disso. Então, a gente nunca compra por causa de um evento grande específico. Você não namora alguém só porque ela é bonita, ou bonito, né? Tem que ter várias outras características se você quiser ficar com essa pessoa por um bom tempo. Então, a mesma coisa acontece com as empresas. Então, o que eu vejo hoje na Sanepar são excelentes ativos que estão sendo bem administrados, estão aí sendo cotados abaixo do valor patrimonial, e tão baratos. Dívida super equilibrada. Dívida equilibrada, né? Tem uma alavancagem bastante saudável. Paga bons dividendos. A única coisa que não me agrada é o fato de anunciar e pagar só, sabe? Isso é um problema. Mas isso me dá um desespero, né? De trabalhar com o dinheiro do acionista. Então é por isso que não é uma grande posição na minha carteira. Tenho preferido ações que pagam trimestralmente ao invés de semestral. Anuncia e paga sabe lá Deus quando, né? Você acha da Klabin? A gente sabe que a família Barsi tem um apego, né, pela Klabin. Como é que tá a situação atual da Klabin? Vale a pena comprar nesse momento, esperar? O que você acha? Olha, André, eu diria que a Klabin vai muito bem, obrigado, né? Porque é uma empresa que conseguiu voltar a pagar dividendos, né? Terminou um ciclo de... Tá terminando... ESG, né? Investe muito nisso. Bastante. Eu digo que a Klabin é uma empresa que consegue superar os ciclos políticos, porque todo investimento que ela faz é de longuíssimo prazo, de longuíssima maturação. Então, o Puma 1, que foi entregue lá em 2016, 2017, foi começado a planejar 10 anos antes. Tem todo um planejamento de onde vamos pegar dívida, que preço, de cálculo também de engenharia. Foi um projeto bastante audacioso que mudou a empresa de patamar, né? O Puma, para quem não sabe, foi a entrada da empresa no segmento de celulose, efetivamente. Então, hoje a empresa é bastante verticalizada, ela atua em 4 setores, que é o florestal, celulose, papel e embalagens, né? Então, uma das características, uma das fortalezas bastante grandes da empresa é que ela é, primeiro, irreplicável,
né? Então, as florestas que a Klabin tem, simplesmente não dá para você botar nas costas e levar para outro país. Então, é uma empresa que emprega bastante capital aqui, tá verticalizada, então ela produz, né? Tem a floresta, obviamente ela controla desde a semente que ela planta até o produto final. Então, primeiro, ela escolhe para quem ela vende. Se as margens não estão boas para vender a celulose, o que ela faz? Ela beneficia o produto e transforma ou em papel cartão, ou em embalagens. Né? Lembrando que embalagens, obviamente, atinge aí a maioria dos setores que são essenciais da economia. Então, principalmente alimentação, tem construção civil, abrange vários outros setores, e-commerce, por exemplo. Então, a gente chegou a um momento lá em 2020, 2021, que não tinha caixa, não tinha embalagem, Verdade. né? Então, eu acho que tem um horizonte de expansão bastante interessante para a empresa em todos os segmentos em que ela atua. Então, a gente gosta bastante, apesar de ser uma empresa... A Klabin paga bons dividendos? Eu não tenho Voltou a Klabin. pagar, Carol. Ela passou por um momento de escassez de dividendos, vamos dizer assim. O que ocorre é que é uma empresa que aumentou o seu mix de exportação, né, na receita, ou seja, ela tem bastante receitas hoje de exportação de celulose. Isso trouxe, obviamente, para o balanço uma volatilidade maior. Então, os efeitos cambiais que tem efeito na DRE, né, no balanço, mas não tem o efeito caixa. Então, a empresa não está perdendo financeiramente, é meramente ali um descasamento temporal de câmbio, né? Então, a empresa não tinha naquele momento uma política de hedge, isso foi feito no meio de 2021, o que deu uma previsibilidade maior para o acionista, né? Enfim, para os analistas também, obviamente, calcularem fluxo de caixa, previsibilidade na lucratividade da empresa, né? Ela não podia pagar dividendos, mesmo tendo os recursos e o fluxo de caixa para isso, porque quando você fica negativo numa conta específica do PL, prejuízos acumulados, você contabilmente não pode distribuir dividendos. Então, a empresa fez a política de hedge, aguardou os resultados contábeis, né, virem para o balanço, zerou essa conta, e aí, do quarto TRI para o primeiro TRI de 2022, voltou a pagar dividendos. E tem sinalizado ali entre 350 e 400 milhões de distribuição por trimestre. Né? Então, a gente pode esperar. Hoje, a gente não vai ver esse efeito, porque ainda não completou 12 meses. Mas, daqui em diante, a gente acredita que a empresa possa entregar, sim, excelentes yields. Né? Vale. Me perguntam muito, Carol, ainda vale a pena investir na Vale? Você tem Vale, Lu? Você acha que vale a pena? Eu não tenho, Carol. Você sabe que essa até é uma história que o Fábio conta muito engraçada, né? De o quanto você está... O momento de vender é muito mais difícil do que você encontrar um momento de compra. Às vezes o momento de compra pra gente é tão óbvio, mas o de venda não é. Né? Principalmente para uma commodity, que o céu é o limite, né? Então, tudo é muito cíclico e é muito difícil de você prever, né? Apesar de ser uma excelente pagadora de dividendos, uma empresa que melhorou bastante em governança nos últimos anos, enfim, eu sou sócia indiretamente através da Cosan. Mas não sou sócia direta da Vale, porque a gente sempre busca empresas que paguem, sim, bons dividendos, mas de uma maneira mais perene e sustentável. Né? Alguns setores, infelizmente, não conseguem dar essa previsibilidade justamente por conta das oscilações da commodity. Né? A gente não... De ciclos, né? De ciclos, exatamente. Ô, Lu, Quem comprou... Só para complementar, desculpa. Quem comprou lá atrás e segurou, tá muito bem. Né? Eu tenho uma certa dificuldade, vou falar para você, de comprar papéis, vou dizer caros, mas assim, nominalmente com valor alto. Então, putz, mais de R$50 eu já fico pensando, poxa, eu poderia comprar às vezes um outro papel com um yield parecido, que custa um pouquinho menos, e eu consigo comprar mais ações. Então, a gente, quando foca em quantidade de ações, sempre acaba sendo atraído por ações que são cotadas a valores nominais, né? Não quer dizer que sejam mais baratas, mas valores nominais menores. E é uma empresa que precisa de margem de segurança. Eu acho que tá barato, mas não me atrai nesse preço. Eu esperaria, não tenho pressa nenhuma, esperaria que tudo caia. Tudo que sobe um dia vai cair também. Então, eu esperaria aí uma reversão aí do ciclo para pensar em commodity de novo.